Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a tia Patrícia e vim contar mais uma historinha para vocês. Uma história que está no livro da Bíblia, uma história maravilhosa. E essa história vem falar sobre um homem. Será que ele obedeceu? Ou será que ele desobedeceu à voz de Deus? Vamos saber disso? Todo mundo juntinho? Se você não é inscrito em nosso canal ainda, se inscreva. Vou deixar aqui para você, tá bom? A descrição. E ó, compartilha, deixa o seu joinha se você gostou. E se deixar um comentário pra tia, pode deixar que a tia vai estar lendo, tá bom? Amo vocês, minhas crianças. E bora lá pra história! Vamos lá? Eu vim contar para vocês uma história de um homem que chamava tan 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 tan. Esse homem chamava Jonas. Isso, vocês conhecem a história de Jonas? Sabe? Que legal! A história de Jonas é uma história muito importante. E a tia vem falar para vocês sobre algo importante que Deus falou para Jonas. Só que um certo dia, o nosso Deus falou para ele assim: Jonas, olha lá, ele tinha muita intimidade com Deus e ele ouvia a voz de Deus. E ele falava assim: Jonas, eu quero que você vá numa cidade que chama Nínive. E essa cidade, eu quero que você vá lá pregar, que você fala da minha palavra, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e que eles venham buscar o quê? A minha voz e que eles entregam o seu coração para mim. Só que aí o que acontece, crianças? Será que Jonas obedeceu? A Bíblia nos conta que Jonas, ele não gostou muito bem da ideia. Porque Jonas, ele não gostava do povo de Nínive. O povo de Nínive, ele era um povo rival, era um povo que não gostava dos judeus. Só que aí que acontece dos hebreus, não é verdade? E aí tinha aquela separação. Um não gostava do outro. E aí Deus falou assim: eu quero que você vá lá, Jonas, e leva a minha palavra. Vai lá, prega a minha palavra, que eu quero ver os corações se arrependidos e que eles venham buscar. Porque, Jonas, se acaso eles não quiserem aceitar o que eu estou falando, eu vou destruir a cidade. O que ele vai fazer? Então ele falou: Jonas, se eles não ouvir a minha palavra, não se arrepender, não se humilhar, não tirar toda a idolatria, tirar todas as coisas que estão corrompendo essa nação, Nínive, essa cidade vai ser destruída e eu vou acabar com eles, todos, todos. E aí ele recebeu uma missão. Olha lá, coraçãozinho missionário aí de casa. Ele recebeu uma missão. Será que ele foi fazer isso ou não? A Bíblia fala que ele tinha dois caminhos. O primeiro caminho era para ele ir para Nínive, tia Patrícia. Só que aí a Bíblia fala que ele estava indo para onde? Para Tarsis. O que tem Tarsis? Ele ficou com medo. Ele falou: o quê? Eu vou lá? Ele ficou com o quê? Ele falou assim: eu não vou não. Quando nós, crianças, olha lá, ele falou: eu não vou lá não. Deus está falando para mim lá, mas aquele povo lá não gosta de nós e esse povo não merece a salvação não. Esse povo não merece, porque eles é um povo que faz um monte de coisa errada, são pessoas incrédulas, são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que estão com o coração cheio das coisas deste mundo, eles não merecem. Era isso que ele pensava. Só que o coração bondoso do nosso Deus, ele fala que cada alma para ele é importante, dependente. Dependendo se é qual nação que é, dependendo da cidade que é, dependendo do bairro que é, dependendo se é algum coleguinha da escola, dependente se é alguém da família, dependente quem seja. Ele fala que a alma é muito importante e valiosa para o Senhor. E a Bíblia nos fala que ele não fez o que Deus pediu.
E vamos ver o que aconteceu então? Se ele não fez o que Deus pediu, ele não foi então para a cidade de Nínive, então significa que ele foi para outro lado? Para outra cidade? Meu Deus, o que será que aconteceu com Jonas? Vamos ver? Então, crianças, aí depois o que aconteceu? Ele não quis ir para Nínive, né? E aí ele viu uns homens, olha lá, ele viu uns homens que iam viajar. Para onde será que eles estavam indo? Vocês sabem? A tia falou, aqui ó, para Tarsis, que era do outro lado, não era perto, era outro lado de Nínive. E aqueles homens estavam indo embarcar. E quando eles estavam indo embarcar, o que Jonas viu? Algo importante. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou embarcar junto com eles. E ele falou assim, onde você está indo? Eu estou indo para Tarsis. Ah, eu posso ir com vocês também? Tudo bem. E eles foram e pegaram longos dias para estar chegando para Tarsis. Só que no meio do caminho veio uma grande tempestade. E aquela tempestade fez todos ficarem com medo, até Jonas. Jonas, quando estava ocorrendo uma grande tempestade, sabe onde ele estava? Lá no fundo, num lugar que fica a parte de descanso dentro do seu. E aqueles homens estavam lá todos preocupados, tirando várias coisas dentro do navio, para que eles não viessem perecer, não viessem morrer e o navio virasse. Então, quanto mais leve o navio estaria, era mais fácil eles sobreviver e chegar até o seu destino, Tarsis. Só que aí, de repente, os homens ficaram com tanto medo e balançava tanto o seu naviozinho, que ele ficou com medo e falou assim, mas peraí, vamos começar a orar, vamos começar a rezar, vamos começar a falar com os deuses. E aí eles começaram a clamar aos deuses. E os deuses não tinham o que fazer. Só que aí ele falou assim, cadê aquele rapaz que nós falamos para ele poderia subir aqui no nosso navio para ir junto com o nosso cantar? Você também não vai orar, não vai falar nada? E aí de repente chamaram Jonas. Jonas apareceu e ele falou assim, começa a falar com o seu Deus. Quem é o seu Deus? Começa a orar, falar para ele, não deixar nós morrer. Aí Jonas fala assim, então, tudo isso que está acontecendo, eu acho que é minha culpa. Aí foi por quê? Porque eu só conheço um Deus, que é o Deus dos céus e da terra. E o meu Deus pediu para mim fazer algo e eu não fiz. Então, essa grande tempestade, essa grande turbulência que está ocorrendo conosco, eu creio que é por causa de mim. Aí, de repente, crianças, o que aconteceu? Aqueles jovens falaram assim, peraí, então é sua culpa. Então pede para o seu Deus, clama a Ele, para que nós não viemos morrer, a gente só deu para você vir com a gente nem imaginava que estava acontecendo isso, era por causa de você, que você fez isso, porque você desobedeceu o seu Deus. E aí foi que aconteceu seguinte, crianças, olha lá. E aí, crianças, aconteceu aquilo. Eles falaram assim, agora a gente vai lançar sorte. Porque a gente não quer morrer, Jonas. A gente vai ter que lançar sorte aqui, para quem que um de nós aqui vai ter que pular do nosso navio. Meu Deus, crianças. Imagine o coração como ficou desses homens. E foi que a sorte, quando eles lançaram a sorte, crianças, caiu na sorte de quem? De Jonas. Naquele momento, Jonas precisou ser jogado. Ele foi jogado. E aí, crianças, ficaram só aqueles homens e eles foram seguindo ao seu destino, que era Tarsis.
E Jonas, ele caiu no fundo do mar. A Bíblia nos conta, crianças, que quando Jonas estava lá no fundo do mar, de repente apareceu um grande peixe. E aquele grande peixe fez o quê? Engoliu Jonas. Crianças, eu sei que vocês estão todos preocupados com Jonas. Será que Jonas morreu? Será que Jonas... O que será que aconteceu, crianças? Aí a Bíblia nos conta que aquele grande peixe engoliu Jonas. E aquele grande peixe, ele estava dentro da sua barriga, Jonas. E Jonas estava lá intacto, criança, nada aconteceu com Jonas. A Bíblia fala que Jonas orou ele 3 vezes dentro daquele grande peixe. Ele clamava ao Senhor pedindo para Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não vou mais desobedecer, Senhor, o que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer, Senhor, se o Senhor, olha, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor pedir para mim, Senhor, me livra desse lugar, Senhor, imagina aquele cheiro da barriga dentro daquele peixe, imagina o fedor, crianças. Vocês já sentiram o cheirinho dos peixes, né? Já foram em algum lugar onde vende peixe? Então, imagina o cheiro lá dentro daquela barriga. Criança, imagina aquele lugar escuro e ele lá desesperado, clamando para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E foi que Deus ouviu a sua oração. Criança. Então, crianças, como é importante nós obedecermos. É uma lição que nós levamos para nós a todos os dias. Que quando Deus nos chamar, criança, quando Deus chamar você para fazer algo, quando Deus chamar para você assim, evangeliza aquele amiguinho, evangeliza aquela família, evangelize, fala do meu amor, leva, mesmo que o seu coração você fala assim, não merece, essa pessoa tem um coração duro. Jesus fala que é como é importante essas almas para mim. E que nós possamos fazer o eis-me aqui do Senhor. E que nós possamos, quando o Senhor falar assim, olha, vai para Nínive, vai, leva minha palavra lá pro seu amigo, lá na escola, vai, Nínive, é o que? Muitas vezes é aquele lugar que muitas vezes nós não queremos ir, mas o Senhor fala, é melhor você ir até lá do que você sacrificar, é melhor você ir lá, porque você quer ficar igual Jonas. Jonas foi engolido uma baleia pela desobediência, mas o Senhor tem guardado Jonas, porque Jonas tinha um propósito, o propósito era o que? Levar a palavra. E quando Jonas saiu daquele lugar, a Bíblia fala que o peixe cuspiu Jonas e ele foi parar numa ilha onde era Nínive. E ele andou até ali, chegou em Nínive. Quando ele chegou em Nínive, ele começou a pregar, falar da palavra de Deus. E o rei e todas aquelas pessoas começaram a se humilhar. A Bíblia fala que eles colocaram uma roupa de saco, rasparam sua cabeça, até o rei entendeu e compreendeu que o que Jonas estava levando era o quê? É para ele se arrepender dos pecados. E Deus teve misericórdia daquela cidade. Então, naquele momento, Deus teve misericórdia. As pessoas entenderam que elas tinham que entregar a sua vida para Cristo, que elas não tinham que viver nesse mundo corrompido, nesse mundo que estava fazendo coisas erradas, outros deuses, prostituíam, falavam mal, todos os pecados tinham. E Deus não estava se agradando com a corrupção que estava daquele pecado naquela cidade. E aí Deus teve misericórdia. E o Deus decretou que o próprio Deus de Jonas tinha que ser adorado. E todos começaram a adorar e clamar ao nome do Senhor Deus, dos céus e da terra. Então, crianças, é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. Amém? Que seja essa palavra para o seu coração nesse dia. Te amo, crianças. Beijo, tia Patrícia.